A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nesse vídeo que eu vou rodar hoje aqui para vocês, nós vamos ver, você vai entender qual é o termômetro do CCBano para entender que Deus o ama. De que forma ele percebe esse amor? Como eu saberei que Deus me ama? E você vai ver o povo mais espiritual que existe entre todas as igrejas. Você vai ver tudo nesse vídeo, né? Uma senhora que recebe um aparelho musical, um instrumento, e ali ela consegue soltar em 1 minuto todos os jargões das pregações da congregação cristã no Brasil, que é o que nós vamos analisar agora, ok? Vamos rodar o vídeo aqui ao lado, ok? Certo? E nós vamos fazer os nossos comentários. Segue aí. Agora, demônio, você falou que eu não ia conseguir, mas meu Deus me deu. Minha vitória agora, demônio. Você falou que eu não ia conseguir, mas meu Deus me deu. Meu Deus me deu, Satanás. Você me desafiou a minha vida inteira, 50 anos esperando meu órgão chegar. Aleluia. E você falou agora de forma que eu não tinha merecimento. Chegou meu merecimento. Glória a Deus. Ei, demônio! Demônio! Aleluia. Você tá vendo a minha vitória? Você tá vendo? Aleluia. Aqui, ó, eu vou descobrir pra você ver. Você falou que eu era perdedor. Eu não perdi, eu ganhei. Glória a Eu Deus. sirvo a Deus nesse lugar. Eu não brinco de ser crente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salamaia. Eia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor Santo. Bom, tá aí, vocês acabaram de ver. No final, então, começou a falar uma linguagem aí, que só tem algumas sílabas, né? Mas a gente vai fazer análise aqui, vocês prestaram atenção. A prova de que Deus ama eles é quando Deus dá bens materiais ao CCBano. É assim que o CCBano se sente amado. É como se estivesse, né, ali no convívio entre eles, e um falar ao outro: Deus me ama, irmão, é mesmo? Eu consegui a vaga do meu chefe lá no emprego e Deus me ama. Puxa, como Deus te ama. Deus me ama também, irmão, é mesmo? Por quê? Eu assinei uma rifa lá do Josafá e ganhei lá um relógio. Deus me ama. Ai, que legal, rapaz. Deus te ama e, nesse caso, ele não ama os outros que perderam. Entendi. Então, a ideia do CCBano, o termômetro para ele entender que Deus ama ele, é quando Deus dá coisas para ele. Deus cumpre, né, supostamente os desejos do coração dele. Quando Deus não cumpre os desejos ou não acata as suas vontades, é sinal de que Deus não o ama. Ou seja, eles vivem essa dualidade. Por isso que eu digo, muita gente passa mal na CCB, muita gente ali dentro sofrem de transtornos psicológicos por conta dessa guerra, dessa dualidade que eles vivem ali dentro, né? Bom, eu vou fazer agora análise sobre alguns aspectos da fala dela. Em primeiro lugar, né, ela fala 50 anos esperando, né? 50 anos esperando, mas Deus me ama. E aí ela começa a desembalar para provar para Satanás que Deus ama ela. Ela tá desembalando o presente dela. Né? Isso aqui parece coisa do Papai Noel, né? Parece criança, né, feliz da vida porque fez um pedido, um desejo. Ela foi lá, ela fez um desejinho dela e aí cumpriu-se o desejo da vida dela. Isso é um absurdo, gente. Isso aí, isso teologicamente, em uma igreja que não tem evangelho, eles nem percebem esses absurdos. Eles nem ligam, ok? Por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia diz que a forma de nós medirmos o amor de Deus, a forma com que Deus demonstra o seu amor é quando ele manda o Filho morrer por nós. E Deus nos amou tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16.
Esse versículo mostra como que Deus fez para manifestar para nós o seu amor, para que nós entendêssemos que ele nos ama muito, dando o filho para morrer no nosso lugar. E as bênçãos materiais? Isso aqui são tudo pregações, resultado das falsas pregações da congregação cristã no Brasil. Entenda quando a gente fala, irmão, no Novo Testamento, no Novo, que é aquilo que está virado para nós. Ou seja, nós estamos participando do Novo Testamento. E ali, ao contrário, Deus não veio atender os desejos dos corações, virar cativeiro, colocar por cabeça. Não. Os homens de Deus que pregaram a palavra, tiveram suas vidas destruídas, massacradas, perseguidas. Não teve bênção, não teve virada de cativeiro. Isso é mentira. Só de você estar aqui nesse país do Brasil, né, ainda que professando sua fé, mas sem ser perseguido por conta disso, ou seja, fisicamente, já é um sinal de bênção muito grande. Agora, eu vou você viu as frases que ela disse, gente? As frases, vamos aqui para cada ponto de cada frase. Ela falou 50 anos esperando o órgão chegar. Ela ficou 50 anos, isso é resultado das profetadas da CCB. Será que ela... Bom, pelo menos ela disse, né, 50 anos esperando. Então ela era uma profetada na vida dela, né? E era só juntar o dinheirinho que conseguia. Mas eu lamento que teve que juntar por 50 anos. Depois também diz, falou que eu não tinha merecimento, né? Chegou o meu merecimento. Olha só, na cabeça dessa senhora, tadinho. Eu tenho dó, tá aqui, ó. Não estou mostrando o rosto dela, nem nome, nem nada. Então ninguém tá, como é que fala? Revelando a identidade dela, né? Então ela se sente merecedora agora porque ela ganhou o órgão. Olha só, é brincadeira, isso tudo é o que dá a frequentar uma igreja que não tem foco nas suas pregações no evangelho, e tem gente que tenta dizer, não, ela prega evangelho, coisa nenhuma. Esse vídeo é a prova, o que tem no coração desse povo, é um povo material. É um povo carnal. Eles dizem que são espirituais e não são espirituais. Por que eles são espirituais? Porque ela aqui tem um pão quentinho, por isso que nós somos espirituais. A gente fica aqui aguardando aqui, quando vem a palavra de lá, a gente fala em língua, dá calamanaia. Eles acham que são espirituais por causa disso. Agora, olha aí o que tem no coração deles. Só desejo carnal e material. Desejo carnal e material o tempo todo, querendo que Deus vire cativeiro, que Deus abençoe, que Deus tira de cauda para colocar por cabeça, e é sempre as mesmas coisas. E depois ela segue dizendo também o seguinte, você está vendo a minha vitória? Olha a vitória dela. Qual que é a vitória dessa senhora? A vitória dela é ganhar um órgão. Para quê? Para ir lá tocar dentro de uma seita, aprender a tocar para tocar lá dentro de uma seita, né? E não faz a mínima ideia. A nossa vitória é Cristo. Quando Cristo vence, nós vencemos com ele, né? E aí, outra parte, eu sirvo a Deus neste lugar e não brinco de ser crente. Isso aqui dispensa até comentário, né? Aí começa a falar língua, aí começa a falar um monte de coisa em língua lá. Então, o termômetro desse povo, gente, é receber coisas materiais de Deus, né? Que eles acreditam que são espirituais, e eles são tão espirituais que eles só vão para a igreja para querer saber da própria vida deles. Esses CCBanos aqui, nenhum vão para a igreja para saber da vida de Jesus. Eles não vão lá para aprender mais sobre Deus, aí, né? Para querer saber mais sobre Deus, para querer saber mais sobre... Não, eles vão para a igreja, canta hino, ora, tudo isso em função de querer ouvir coisas sobre a própria vida. Ou seja, na verdade, a CCB tem um culto antropocêntrico, é para eles mesmo o culto, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, só nessas frases que essa senhora mencionou, só nessas frases, você vai ver que está carregada de jargões típicas das pregações CCB, ou seja, ela só repetiu coisas que ficam prometendo para elas. Olha só, 50 anos esperando, você ouve muito isso nas pregações. Você está 50 anos, nem que você fique 20, 30, 40, 50 anos esperando, eu vou cumprir. Entendeu aonde ela ouviu isso? Porque ela menciona 50 anos esperando Satanás, né? Outra parte, ó, disse que não tinha merecimento. Outra parte que ela fala, né? Disse que não tinha merecimento. Aonde você ouviu isso? Nas pregações da CCB. Porque na Bíblia você não vê, um homem não merece nada.
O homem não merece, nós merecemos condenação. Mas na CCB falou assim, o adversário disse que você não merece, mas eu vou provar para o seu adversário que eu mereço. Então, o que ela está fazendo? Ela está provando para o adversário que ela merece sim, que Deus é com ela, que Deus ama ela. É isso que representa essa imagem aqui. E isso aqui está calçado no quê? Nessas pregações heréticas, falsas, por falsos ensinos, né? Então ela fala, você disse que eu não tinha merecimento, né? Outra frase que é um jargão das pregações da CCB, que você vai ouvir nas maioria das igrejas. Outra, você está vendo a minha vitória, né? Que é falado muito, né? O adversário vai ver a sua vitória, irmão. Ele disse que você não tem merecimento. Ele disse que você é isso, que você é aquilo. Mas ele vai ver a sua vitória. Tá aqui, ó, ela tá desembalando pro Satanás ver. Ela falou assim: eu vou abrir para você ver, né? Você disse que eu não tinha merecimento. Aqui o meu merecimento. Olha aqui a minha vitória. Gente do céu, isso chega a ser idolatria, né? Fica vendo. Disse que eu era perdedora. Outra frase que ela usa aqui, só nesse vídeo de 1 minuto. Disse que eu era perdedora. É as mesmas frases usadas nas pregações da CCB. O adversário falou que você é perdedora, que você não tem direito, ou que você não tem merecimento. Depende da pregação, eles usam esse tipo de frase, né? Mas eu vou provar para o seu adversário que eu te amo e que eu estou na sua vida. Como? Né? Dando um órgão, dá um órgão para alegrar ela, para alegrar. Eita povo mimado esse aqui, cara. Mimado carnal. Você, CCBano, que é levado por esse tipo de pregação e que tem esse comportamento igual dessa senhora, vocês são carnais. Vocês nunca tiveram um relacionamento com Cristo. Infelizmente, eu tenho que dizer, que é o que eu acho, né? Essa senhora vai pro Lago de Fogo com mais um punhado de CCBano. Ah, mas olha lá o traje dela, nem calça ela usa. Não interessa, meu filho. Isso aqui é a prova de que essas pessoas não amam a Deus, não amam Cristo, não conhecem Cristo, não são reconhecedoras de que são pecadoras. Elas acham que tem algum merecimento de alguma coisa, que ela tá provando pro diabo que ela tem merecimento, né? Outro jargão que ela usou. Não brinco de servir a Deus nesse lugar. Nesse lugar, ela esqueceu. Ela usou até um termo se referindo, que se refere na igreja sobre o ambiente da CCB. Servindo a Deus nesse lugar. Então, é nesse lugar, né? Então, você vê que ela está usando, ela chegou até a copiar ipsis literis, né? Como fala, a frase das pregações, né? Que eu não estou brincando de servir a Deus nesse lugar. E aí, a outra frase, que é junta com essa, também fala, não estou brincando de ser crente. Ou seja, ela fez um recital aqui de frases, né, que fazem parte das promessas, que provavelmente são as palavras que ela mais guarda na cabeça dela, são as palavras das promessas que ela andou ouvindo esse tempo todo aí, né, sobre 50 anos esperando, mas chegou. Disseram que não tinha merecimento, mas ela tem merecimento. Você está vendo a minha vitória, está falando por Satanás, né? Disse que eu era perdedora, mas eu sou ganhadora. Como assim? Ganhei um órgão. Meu Deus, gente, chega a ser infantil. Não brinco de servir a Deus nesse lugar, quer dizer que aquele crente bem marrudão, que está lá dentro, que não tem televisão, você deve entrar na casa dessa senhora e você vai ver que ela está de acordíssimo com os preceitos da CCB. Você vai notar isso, né? E não estou brincando de ser crente. O que é não estar brincando de ser crente lá? É andar na regra de todos os ensinamentos da CCB. Andar na linha. Tudo que eles mandam, ela segue. É isso aí. A percepção CCBana de que Deus é bom e que Deus o ama. Pergunta pro CCBano. Deus é bom, CCBano? Fala, é bom, irmão, é bom. Por que Deus é bom? Faz essa pergunta. Eu desafio você. Pergunta pro CCBano. Deus é bom, CCBano? Ele é bom. Por que ele é bom? Ele vai falar coisas da vida dele. Ah, porque Deus fez isso na minha vida, porque Deus me deu aquilo, porque Deus me deu aquilo outro, porque Deus fez isso, porque Deus me guardou. Isso é a ideia CCBana de Deus é bom.
E a bíblica? A bíblica é que Deus é tão bom que mandou o Filho morrer por nós e nos salvar. Isso é a característica que define Deus é bom. Ele nos salvou. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Minha vitória agora, demônio. Você falou que eu não ia conseguir, mas meu Deus me deu. Meu Deus me deu, Satanás. Você me desafiou a minha vida inteira, 50 anos esperando meu ano chegar. Aleluia. E você falou agora de novo que eu não tinha merecimento. Chegou meu merecimento. Glória a Deus. Ei, demônio! Demônio! Aleluia. Você tá vendo a minha vitória? Você tá vendo? Aleluia. Aqui, ó, eu vou te esconder pra você ver. Você falou que eu era perdedor. Eu não perdi, eu peguei. Glória a Eu Deus. sirvo a Deus nesse lugar. Eu não brinco de ser crente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salamaia. Eia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor.